Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos. Meu nome é Lohane Melanie Faustino, podem me chamar de Lô. Eu sou estudante de psicologia e esse é mais um episódio do meu podcast Ressignificando. Então, gente, um prazer imenso estar aqui com vocês de novo em mais um episódio. Como vocês viram, né, escrito já no título, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o ciúmes. Eita, que é um assunto um tanto quanto polêmico até, não sei se seria a palavra ideal, mas é um assunto, né, muito presente nas relações hoje em dia, que é uma coisa que a gente talvez não escute tanto falar sobre, mas ainda escuta algumas pessoas falando sobre, que é uma coisa que pode mexer muito, né, com as pessoas e com as relações que elas têm. Mas então, gente, o ciúmes, ele é uma emoção que não é incomum. Então, é uma coisa que é presente. Então, todo ser humano tem ciúmes, todo ser humano sente ciúmes. É uma coisa que faz parte do ser humano. Mas, quando você para ali para observar esses ciúmes e situações onde você sentiu ciúmes e você vê que isso se tornou algo ruim, algo prejudicial para você e para o outro, aí é o momento em que você tem que parar, né, para observar por que isso está sendo um problema. Isso está te prejudicando, é porque já está ali talvez em excesso, essa sensação de posse, que é tudo ali o que pode vir junto com os ciúmes. Mas o ciúmes, gente, ele é uma mistura, né? É uma mistura de um amor muito intenso, de medo. É uma emoção que também está relacionada ao medo, por exemplo, da traição, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia nas relações. E também o medo de abandono. E tudo isso também pode vir por outras questões, como um cenário que a gente traz, né, para nossa vida de comparação. Ou seja, por exemplo, você tá ali em uma relação com uma pessoa e você fica comparando a relação que vocês têm no presente, no hoje, com uma relação que essa pessoa já teve no passado, em outro momento, com o ex, com a ex. Então, trazer essa comparação constante já é porque a gente começar até a problematizar, com ela você era melhor do que comigo, com ele você era melhor do que comigo nisso. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? A comparação é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela, porque dependendo da forma que a gente usa essa comparação, a gente acaba nos prejudicando, como também falei no último episódio relacionado à autocobrança, que se você não viu, inclusive, vai lá pra ver, que também é muito interessante. Mas então, gente, esse ciúmes, ele pode estar sendo presente ali na sua vida porque você tá tendo ali uma sensação de que essa relação que você está vivendo, que existe ali no seu presente, na sua vida, ela tá em ameaça. Então, você sente que tem ameaça, que você pode perder a qualquer momento, que pode prejudicar, e o medo de tudo isso, e você acaba tendo esses ciúmes aí que pode já se tornar algo problemático para você e para o outro. Vale a pena também ressaltar aqui com vocês sobre que o ciúmes, ele vem de uma mistura, né, de sentimentos também. Ele pode trazer para nós sentimentos de raiva, insegurança, medo, impotência, insuficiência, tristeza, ansiedade, entre muitas outras coisas, né? O ciúmes também pode vir muito de uma sensação de incerteza, quando você às vezes não sabe para onde aquilo está encaminhando, por exemplo, em uma relação amorosa. O que é essa relação? O que vocês têm de fato? Para onde vai parar essa relação? Então, muita sensação de incerteza também pode trazer todos esses sentimentos e a emoção dos ciúmes. Outro ponto muito importante da gente observar, tentar identificar assim a raiz desses ciúmes, porque ele pode vir muitas vezes de coisas internas. Às vezes, não tô dizendo que não tem uma pessoa ali que vai estar na sua vida e pode te transmitir essa sensação de insegurança, de que a relação não tá muito estável, de que a qualquer momento pode acabar essa relação. Pode sim, pode ser que tenha uma pessoa que te transmita isso, que traz isso pra você. Mas é muito importante a gente observar, porque às vezes esse ciúmes diz muito sobre coisas internas, que tem a ver às vezes com vivências passadas, com traumas que você teve, com traições que você vivenciou. Então, assim, é uma coisa que pode vir muito do seu eu interno ali, de uma coisa mais pessoal, não só sobre o outro. Então é muito importante também a gente tentar identificar essa raiz que está causando realmente esses ciúmes na sua vida. Esse tema dos ciúmes é uma coisa muito importante da gente pensar sobre, porque o que isso está causando em você, sabe? O que está transmitindo para você e para o outro? Como você se porta com esses ciúmes, assim, isso está te prejudicando? Como que está sendo para você? Ou como que está sendo o outro na sua vida? Como que ele está transmitindo isso para você? Porque a gente tem aqui duas questões. Pode ser
um ciúmes presente em você, que tá sendo depositado na sua relação com o outro, ou o outro tá trazendo esses ciúmes na relação de vocês. Também acho importante a gente ressaltar aqui formas, né, da gente tentar resolver, tentar identificar e tentar melhorar essa situação de ciúmes que está sendo presente ali na sua vida de alguma forma. Então, é muito importante a gente reconhecer sobre o nosso amor próprio, porque quando a gente se identifica, a gente reconhece, a gente se ama, tem essa questão também de autocuidado, sobre se priorizar mesmo, você se colocar ali como um ser que tem importância, você cria mais sobre autoconfiança, você se cuida, você se ama, você se enxerga, o que é muito importante, porque às vezes esse ciúmes, você tá vivendo tanto ali no mundo daquela pessoa que você tá esquecendo de si, você tá esquecendo de se cuidar, de se amar, de se priorizar, e por isso que você acaba entrando tanto nessa sensação de posse, de tudo girando em torno dessa relação que você tem. Então é muito importante a gente se priorizar, também saber, aproveitar o seu tempo sozinha, saber reconhecer a si mesma fora dessa relação que você tem, fora disso que você tá vivendo, porque antes da gente ter uma relação, tem o individual, né? Tem o ser individual, tem o eu. Então é muito importante a gente identificar tudo isso e ter o amor próprio, autocuidado, se priorizar, se reconhecer, se valorizar, conhecer que nós somos pessoas valiosas, que a gente tem nosso valor, as coisas que a gente agrega, as qualidades que a gente tem, e também outras questões como a comparação que eu trouxe pra vocês, a gente não ficar se comparando, porque o que já passou, e você agora, a pessoa também, tanto você quanto o outro são seres mutáveis, então as coisas mudam, a forma das pessoas agirem, a forma de pensarem, isso é mutável. Então se você ficar vivendo, colocando uma comparação em todas as coisas, em tudo que é presente, isso acaba realmente se tornando um problema ali na sua vida. E por fim também acho importante a gente lembrar que assim, a gente não pode descartar que realmente pode existir relações onde a pessoa pode pisar na bola ali com você, pode te magoar, te chatear. Então assim, não é só sobre o eu também, sobre si e os ciúmes que você sente, mas também pode ser algo transmitido pelo outro, por alguma atitude, por alguma coisa. Por isso que é importante a gente observar, identificar, tentar entender a raiz desses ciúmes. Mas se acontecer também da pessoa realmente pisar na bola ali com você, a pessoa te chatear e fazer alguma coisa que traz esses ciúmes para sua vida, você tem que tentar reconhecer também. Por isso que esses outros passos anteriores são importantes, porque se você se ama, você se valoriza, você vai entender que isso diz respeito ao outro, que a pessoa que não te valorizou, ela talvez ele não reconheceu o que você realmente era na vida dela, e tá tudo bem, por mais que seja dolorido, que possa ser algo que mexe muito com a gente, porque nós somos seres humanos, a gente se magoa, a gente se machuca, você às vezes deu o seu melhor naquela relação, você fez ali o que você podia fazer, mas não foi uma coisa que você recebeu em troca. E isso diz mais respeito ao outro, então não se culpe por isso, não transforme tudo também em um problema voltado para você. Tem muitas pessoas que às vezes na relação não valorizou como poderia ter valorizado, não foi como poderia ter sido, e isso foi por conta do outro. Então, nem sempre você vai ser valorizada e reconhecida por outro ser, por outra pessoa em uma outra relação. Por isso que é importante você se reconhecer primeiro, você se cuidar, você se amar e se valorizar acima de tudo, porque o nosso amor próprio, ele é extremamente fundamental para nós como seres e para nós como seres sociais na nossa convivência social com grupos e com a sociedade em geral. Então assim, gente, basicamente é isso. O ciúmes é um tema bem delicado, eu falo por mim mesma que é uma coisa que eu já percebi que é muito presente na minha vida, e é uma coisa que eu tô trabalhando diariamente, que a gente tem que trabalhar diariamente todos esses temas, mas é interessante a gente enxergar dessa forma, lembrar de tudo isso, e eu espero também que se você tá vivendo uma situação de ciúme, se você já viveu, que eu possa ter colaborado de alguma forma pra gente entender mais sobre isso, identificar, se reconhecer, né, em toda essa situação. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, já manda esse podcast também pro pessoal. Interaja comigo lá nas minhas redes sociais. Se você tem um tema que você quer que eu traga. Tudo isso, fico muito feliz. Então, a gente tá aqui realmente pra fazer essa troca. Então, muito obrigada por escutar até aqui. Espero que a semana de vocês esteja sendo maravilhosa e continue sendo. Um beijão pra vocês. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do podcast Ressignificando.